Bom, legal. Então vamos parar agora um pouco com esse tanto de teoria, nesse monte de teoria, e vamos fazer alguma coisa na prática, tá? Vamos lá. Então, eu falei um pouquinho sobre classes na aula anterior e é o que a gente mais vai utilizar no nosso CSS, tá? Então, a gente tem dois exemplinhos aqui, eu vou reproduzir eles daqui a pouco, mas vamos lá. Eu tenho a classe que chama txt preto, por exemplo, tá? E aí, dentro dessa classe, eu abro aqui o chaves, né, e fecho, e aí dentro delas eu vou passar as propriedades. Font Family, Arial, Font Size, 32 pixels, Color. Eu coloquei só 3 caracteres aqui, porque quando a gente coloca só 3, significa que eu estou repetindo o primeiro caractere, repetindo o segundo e repetindo o terceiro. Então seria 000000, tá? Só explicando que às vezes você pode encontrar dessa maneira aqui, só com 3 caracteres, ao invés de 6 caracteres no código hexadecimal, beleza? Bom, mas esse então seria uma tag, uma classe CSS, né? Desculpa. Uma classe CSS que aplica uma cor preta, tá? E essa aqui seria uma outra que aplica uma cor azul, praticamente a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi mudar aqui o tamanho da fonte e a cor azul, o código hexadecimal dela seria esse aqui. E aí, então, lá no meu HTML, o que eu faria? Eu chegaria lá na minha tag H1, por exemplo, atribuiria esse, a gente chama de atributo, tá? Dentro de uma tag HTML, a gente pode ter vários atributos. A gente também vai ver isso mais para frente, mas por enquanto vamos trabalhar só o atributo class aqui, que é o que a gente vai mais usar também. Tá? Então aí o nosso atributo class, tá? Eu passo então aqui dentro do meu atributo class txt preto, que é o nome da nossa classe CSS. Então o que eu estou falando? Eu estou falando assim, ó, a partir de agora esse H1 vai receber essa formatação aqui. Como é que eu sei que ele vai receber essa formatação exata e não essa? Pelo nome da classe CSS que eu estou passando. Então, eu estou passando esse nome aqui, tá? E aí, o meu parágrafo, eu estou passando a azul. Então, eu faço a mesma coisa. Dentro da minha tag parágrafo, na tag de abertura, tá? Isso é importante, é na de abertura, não é na de fechamento, ó. É na de abertura, tá? Eu coloco o atributo class e aí eu passo, então, txt azul e aí eu estou falando que o meu texto vai ser azul. Vamos ver isso na prática? Eu vou deletar tudo aqui de novo, tá? Você precisa estar com o seu arquivo salvo, tá? O seu index.html. E o ideal é que ele tenha esse mesmo nome aqui de index.html, tá? Você vai digitar HTML aqui e vai clicar no 5. E aí o próprio VS Code já vai criar esse bloco. Então, só explicando por que eu já estava com isso tudo aqui pronto, tá? Vou voltar aqui para PTBR, beleza? E aí dentro do meu head aqui, ó, eu passo algumas informações para o meu navegador e uma delas são as meta tags, tá? Então são tags meta, do tipo meta, e perceba que elas não têm uma segunda marcação de fechamento, ela é só assim, ó, ela por si só, ela não tem um barra meta aqui, tá? E é assim mesmo, algumas tags do HTML são simplesmente tags que não tem a tag de fechamento, que ela é só assim mesmo. Eu esqueci o termo que você fala quando a tag é assim, me perdoe, depois eu posso fazer uma anotação aqui nessa aula, nos arquivos da aula, nos comentários da aula e explicando, beleza? Bom, então temos várias meta tags, essa primeira aqui define o charset do nosso arquivo, tá? Então é o tipo de caracteres, tá? E esse UTF-8 aqui, se não me engano, são o tipo de encoding de caracteres universal, tá? A gente tem a outra meta tag, que é para definir a nossa viewport e o content, tá? Isso aqui serve para a gente conseguir fazer um design responsivo, tá? Isso também serve para falar que quando você abrir num smartphone, por exemplo, ele não vai escalonar o seu site e fazer seu site inteiro aparecer pequenininho, tá? Ele vai manter o mesmo tamanho que você visualiza no navegador, você vai visualizar no seu smartphone e aí você, por exemplo, se o seu site não for responsivo, você vai ter que ficar scrollando para a esquerda, para a direita, mas o tamanho dos elementos, o tamanho do texto, o tamanho da imagem, tudo vai aparecer do mesmo tamanho que aparece no computador, tá? Então isso aqui é para manter a escala, digamos assim, dos elementos independente do device, tá? Essa última aqui
é para manter compatibilidade com o Internet Explorer, se não me engano. Posso estar falando alguma besteira aqui também, porque eu raramente recorro a isso aqui. Isso aqui é uma coisa que está muito no meu automático já, mas se não me engano é isso mesmo, tá? É para manter compatibilidade com o Internet Explorer, essa mesma questão da escala, tá? Bom, dito isso, vamos lá, né? Vamos entrar no nosso CSS, tá? Por fim, eu tenho uma tag de title aqui, tá? Eu vou colocar aqui escrevendo CSS. Esse title aqui é o que aparece no topo do nosso navegador, por exemplo. Tá vendo aqui HTML reference aqui? Isso aqui é onde vai aquela tag title, tá? Então é isso aqui que vai aparecer no nosso. Beleza, dito isso, vamos à prática então. Aqueles dois exemplos que eu acabei de mostrar ali. Então eu vou ter uma tag h1 aqui. Vou escrever co-designers. Só isso. E eu vou ter uma tag de parágrafo. E eu vou escrever essa tag de parágrafo aqui, front-end design. Beleza, só isso por enquanto, tá? Brunão, como que eu faço então agora para escrever essas propriedades CSS? Tem duas formas que a gente pode fazer. A gente pode escrever, na verdade são três, desculpa, e eu vou explicar elas agora. A primeira delas é que a gente chama de inline, tá? Então eu posso vir aqui no meu próprio elemento, vou dar um enter aqui só para facilitar, tá? Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho mais. Eu posso vir aqui no meu próprio elemento e eu coloco um atributo chamado style, tá? Abre e fecha o aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, mas se não me engano o recomendável aqui é aspas duplas, tá? E aí eu posso falar assim, ó, color, que é uma propriedade CSS, tá? Então dentro desse atributo style a gente já começa a escrever CSS. Color, e aí eu posso colocar 000, coloco um ponto e vírgula, espaço, e aí eu vou colocar font size 32 pixels, ponto e vírgula de novo. Tá vendo aqui, ó, que já ficou mais preto aqui do que o fundo? É porque a gente instalou aquela extension do Color Highlight, tá? Então isso aqui ajuda muito a gente a ver qual cor que tá. Se não tivesse aquela extension, ia aparecer só o textinho aqui na cor laranja também, esse 000 e tal, beleza? Só explicando. Font size, e aí eu posso colocar o font family, e aí eu vou colocar aspas simples aqui, Arial, fecha aspas simples. Bom, e aí a gente teria então o nosso primeiro elemento aqui. Vamos visualizar como é que tá isso? Eu vou abrir o meu arquivo, que está no meu desktop aqui. Bom, continua preto, né? Não mudou muita coisa. A fonte não pegou. Tá vendo que ainda está aparecendo a Times New Roman? Vamos ver o que está acontecendo aqui então. Font Family, Aria. Faltou o L aqui, ó. Agora sim vai mudar. Vamos ver. Vou atualizar aqui e agora sim aparecendo a fonte Arial. Beleza? Bom, já começamos a ter uma ideia de como formatar os nossos elementos HTML, certo? Então, esse aqui é o exemplo de como eu faço isso inline, tá? Eu posso escrever CSS inline. Conforme o nosso projeto vai ficando grande, isso aqui não é ideal, é difícil de manter, sabe? Você quer alterar vários elementos ao mesmo tempo, você vai ter que ir de elemento em elemento alterando seu CSS, isso dá muito trabalho e não é recomendável, tá? Bom, uma segunda maneira de a gente escrever CSS é o seguinte, aqui dentro do nosso head, tá? Logo abaixo do nosso title, eu posso criar uma tag de style, tá? E aí dentro da minha tag style, eu posso então escrever o meu CSS, tá? Então como que eu faria? Eu vou agora fazer o texto azul, tá? Eu coloco ponto txt azul, seguindo o nosso exemplo lá, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa, font family Arial, por exemplo. Eu posso colocar outra aqui. Courier. Beleza. Vou colocar font size
font size 18 pixels, tá? Estou colocando pixels porque é a unidade de medida mais conhecida, digamos assim, mas o ideal seria eu colocar uma outra unidade que chama EM, tá? Mas eu vou fazer com pixels mesmo, tá? E aí eu coloco color. Desculpa, não precisa de aspas aqui. FF3333 não é azul, mas eu posso pôr o mouse aqui e pegar uma cor qualquer azul. Beleza, azul. Legal. Só que agora, por exemplo, eu criei a minha tag de style aqui dentro do meu head. Ela serve esse documento inteiro aqui agora, né? E aí eu posso pegar a minha classe CSS TXT azul e aplicar em qualquer elemento de texto. Por enquanto ela não está aplicada, então se eu atualizar aqui, não vai acontecer nada com o meu texto aqui, ó, front-end, tá? Não vai acontecer nada com ele, eu posso atualizar aqui, continuar atualizando, ele vai continuar da mesma maneira, tá? Vamos aplicar então. Como que a gente aplica? A gente vem aqui dentro da nossa tag de P, vou dar um espaço, vou escrever class, então eu estou criando, né, o atributo class nesse elemento de parágrafo, e aí sim eu coloco txt azul, tá? Então, a partir de agora, sim, que esse elemento vai receber essa formatação aqui, tá? E aí, se eu for lá no meu navegador, vou salvar o arquivo, vou no meu navegador, atualizar. Agora sim, ele passou a receber tanto a fonte que eu pedi, né, quanto também a cor. Legal? Então é assim que a gente começa a formatar os nossos elementos. Por enquanto, eu fiz só com texto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, esses dois elementos dentro de uma div, tá? Que é o nosso elemento que cria um bloco vazio, digamos assim. Então vou colocar os dois dentro de uma div, só dou Ctrl S, o nosso prettier já organiza tudo bonitinho pra gente, beleza? E agora essa div é o seguinte, eu vou criar uma classe aqui para ela, que eu vou chamar box, por exemplo, minha caixa. Como eu já sei várias propriedades CSS, eu vou fazer ela ficar um pouco bonitinha, vamos dizer assim, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, width, largura seria, né? Eu vou colocar 400 pixels, height, que é a altura. Eu vou colocar 300 pixels, tá? Aí eu vou colocar um display, que eu quero que ela seja do tipo table, por exemplo, tá? Mais para frente eu vou explicar essas propriedades todas. Eu vou colocar que eu quero um margin 30 pixels alto, tá? E isso vai fazer o nosso elemento centralizar na tela. Eu quero falar que tudo que tiver dentro dele vai ter o text align center, ou seja, o meu H1 e o meu parágrafo ficarão centralizados, tá? Eu quero colocar um background color, sei lá, FF9966, laranjinha. Beleza, vai ficar estranho, mas é só para questão de exemplo mesmo. Tá vendo que todos estão azuis aqui, esse aqui ficou branco e com esse serrilhado, que essa marcação embaixo, underline, porque eu escrevi errado. Tá vendo tanto que o editor de código ajuda a gente? Faltou um D aqui, ó, background color. Legal. Eu vou colocar um border radius de 8 pixels, porque eu quero que fique com o cantinho arredondado. E por último, eu vou colocar um box shadow de 4 pixels, 12 pixels, e vou colocar um RGBA, tá? Que também é uma outra maneira da gente colocar uma cor no nosso elemento. Eu vou colocar 0,0,0 e o último, né? Então seria RGB, tá? Código de cores, e o A seria o meu canal alfa, que eu vou colocar 0,15, então vai ficar com 15%, tá? Vai ficar transparentinho. E agora eu vou salvar, tá? Uma vez que eu salvo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha classe box, tá? Ctrl C aqui, e atribuir ela à minha div. Então eu venho aqui na abertura da minha div, escrevo class, tá? Se eu escrever apenas class e der enter, o nosso VS Code já completa pra gente o sinal de igual e as aspas, tá? E aí eu vou colar aqui box, tá? Então estou informando que agora essa div vai receber a formatação, as formatações CSS que eu chamei de box, beleza? Vou salvar. E agora eu vou aqui no meu navegador e vou atualizar.
E temos aqui, então, a nossa box centralizada, né? Ela está um pouco estranha, ela não está exatamente centralizada, não entendi muito bem por quê. Será que é zoom na página? Não é zoom na página. Ah, tudo bem, ela está com barra de rolagem lateral aqui por algum motivo que eu não sei explicar. Tá, bom, de qualquer forma, ela está centralizada aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, essa barra de rolagem lateral não deveria existir. Vamos ver aqui rapidamente por que está existindo. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou inspecionando o nosso elemento, tá? E vendo o código desse elemento. Então eu tenho o body, eu tenho a nossa classe box aqui, ela está centralizada. O nosso body também. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Bom, agora a barra de rolagem sumiu, então não tem como eu verificar. Bom, pode ser algum bugzinho que deu aqui no Chrome. Não. Agora não está dando a barra de rolagem mais. Ó. Bom, então é isso. Está centralizada, está com box shadowzinho aqui, está com canto arredondado, está com background color laranjado e é assim que a gente vai aplicando o CSS e formatando os nossos layouts, tá? Essa é a ideia básica. Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui. E na próxima aula, bom, nessa aula eu expliquei duas maneiras da gente aplicar CSS aos nossos elementos HTML e começar a formatar eles. Uma delas foi inline, tá? E a outra delas foi utilizando as classes CSS, só que dentro do mesmo arquivo, tudo dentro do HTML, tá? Na próxima aula, então, eu vou ensinar como que a gente faz isso do jeito mais comum e do jeito mais apropriado, que é fazer CSS num documento à parte, tá? E aí, nesse documento à parte, a gente também vai ver um pouco dessa questão, por que é Cascading Style Sheet? Por que é em cascata? Tá? Vou explicar tudo isso na próxima aula. Espero que essa aula tenha sido legal e que as coisas tenham começado a fazer um pouco de sentido, né? Porque foram várias aulas teóricas até agora e agora que a gente foi ver alguma coisinha na tela, tá? Mas é isso. Então, na próxima aula, a gente vai cair mais profundamente aí nessa questão do CSS e estilos.